Boa noite, irmãos queridos. É uma alegria estar aqui no nosso culto maravilhoso, abençoado, né? Nós estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado grandemente, tá certo? Muito felizes. Nós somos a Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan, e hoje é dia 19/6/2022, e este é o nosso querido culto da família, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o fato de Jesus ser o Senhor do sábado, né? Então se prepare aí para anotar, fazer as anotações, e você pode fazer perguntas também, se você estiver olhando pela internet, pelo YouTube, você pode fazer perguntas no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que a gente vai ter muita alegria em responder, né? Lembre-se que nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho no canto superior direito escrito ao vivo, onde você pode participar dos nossos cultos. Mas lembre-se sempre de entrar com a câmera e o microfone desligados, tá? Por enquanto estamos fazendo os nossos cultos, só um minutinho que sumiu aqui a minha leitura. Por enquanto, nós estamos fazendo todos os nossos cultos de maneira online, né? Por esse canal, mas em breve teremos o nosso local físico. Temos um canal no YouTube, que é o Igreja de Interlagos, onde ficam gravadas as nossas pregações e estudos. Estamos também no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá, tá bom? E eu vou fazer uma pequena oração, e aí vamos começar com a palavra. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo pelo YouTube. Jesus querido, obrigado por este momento tão agradável. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma mensagem gloriosa através da boca da Eliette, que vai nos trazer a mensagem, Senhor. Peço que o Senhor livre a Eliette de todo o mal e abençoe, Senhor, a família, a vida, e todas as situações que a Eliette estiver envolvida, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco e abra os nossos ouvidos. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Eliette, é com você agora. Glórias a Jesus, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Hoje, como já foi anunciado, né, o título da mensagem é Jesus, o Senhor do Sábado, né? E a gente sempre acaba ouvindo alguma coisa, né, do que tem na internet. E quanto a esse tema, a gente vê, irmãos, que existe assim muitos estudos, muitas pregações, muitas discussões, né, defendendo o dia do descanso, se seria sábado, né? Os adventistas defendem muito sábado, os presbiterianos defendem muito o domingo, né, como o dia do descanso, que esse descanso, vamos dizer, seria instituído realmente para o descanso das pessoas, né? Mas hoje eu quero fazer uma aplicação espiritual, porque essa passagem que fala que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E quando existe uma repetição da mesma passagem, a gente crê que é uma passagem que não tem que ser vista só literalmente, né, irmãos? Existe uma interpretação espiritual atrás dela, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Marcos, capítulo 2, para a gente poder seguir a passagem principal que a gente vai estar estudando hoje com os irmãos, amém?
Os irmãos que puderem e gostarem de Bíblia, quiserem anotar, nós vamos falar vários versículos, para depois os irmãos poderem refazer o estudo, né? E para poder entender na integralidade, né, a mensagem que a gente quis trazer para os irmãos. Então, Marcos 2:23 fala assim: e aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Essas espigas, irmãos, não são espigas de milho, que a gente está acostumado, eram espigas de trigo. Tá? E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Então, os fariseus estavam recriminando, né, os discípulos de Jesus. Aí Jesus rebate o que os fariseus falam, né, no verso 25. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que Davi fez quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Então, o que Jesus falou, né? Olha, vocês estão recriminando os meus discípulos, vocês lembram o que fez Davi? Né? Quando ele estava com fome e os seus companheiros, né, e os seus soldados, eles entraram no templo do Senhor e comeu o pão da proposição, que era proibido qualquer pessoa comer. Só quem podia comer, e uma vez por semana só, era o sumo sacerdote. Né? O verso 27. E disse-lhes, Jesus continuando, né? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vocês veem que aqui, irmãos, tem muitas mensagens nesse texto que a gente vai tentar desvendar com os irmãos, só para deixar registrado, se alguém estiver anotando, além de Marcos 2, né, até o verso 28, esse texto também está repetido em Mateus 1, Mateus 12, de 1 a 8, e Lucas 6, de 1 a 5. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nessa passagem, uma coisa muito interessante. Jesus, ele fazia muitos milagres. Por exemplo, ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, né? Acalmou os ventos, curava leprosos, curou o homem que não tinha mão, a mão era atrofiada, ele curou. Então, Jesus, ele fazia muitos milagres pelo Espírito Santo, que estava nele. Por que Jesus não simplesmente não criou um alimento naquele momento para os discípulos, para alimentar os discípulos? Né? Eu acho que a primeira lição que Jesus quis dar para a gente, irmãos, os discípulos estavam com fome, certo? Jesus não fez o milagre, porque Jesus, ele faz o que a gente não pode fazer. Eu acho muito interessante isso. Jesus, ele não faz o que é impossível. E aqui, o que Jesus fez? Jesus fez um milagre através do possível. Né? Acho que vocês entenderam isso, né? Porque aquela época também, irmãos, é interessante falar isso com vocês, dividir isso com vocês, colher espigas de trigo não era proibido pela lei de Jeová. Né? Apesar que parece que é uma apropriação indébita, né? Parece que é um roubo, né? Os discípulos estarem passando perto de uma plantação e pegarem as espigas de trigo. Né? Mas era costume naquela época e era facultado pela lei, era autorizado pela lei de Jeová aquela situação dos discípulos estarem comendo num campo alheio que não era deles. Né? Então,
a primeira lição, né, irmãos? Os discípulos estavam com fome, queriam comer, Jesus podia ter feito milagre, não fez. Foi pelos meios naturais, né, que eles conseguiram as espigas de milho. Outra coisa, eu queria que o pastor abrisse em Deuteronômio 23, 25, porque é justamente, irmãos, quando a lei de Jeová faculta, autoriza a colheita dessas espigas sem precisar de punir quem está quase que roubando aquelas espigas, né? Então, Deuteronômio 23, 25, isso, fala assim: quando entrares na seara do teu próximo, com tua mão arrancarás as espigas, porém não as porás à foice na seara do teu próximo. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Que se for arrancar com a mão, não tem problema, o que não pode é arrancar com a foice, né? E outra coisa interessante, irmãos, eu vou ter que falar várias coisas separadas para depois juntar tudo num pacote para vocês entenderem exatamente o que é o descanso do Senhor, tá? Aquele pão da proposição que Davi acabou consumindo, e os amigos de Davi, isso está, irmãos, para falar sobre o pão, em Deuteronômio 24, 5. Deuteronômio não, Levítico. Levítico 24, 5. Peraí, irmãos, deixa eu só centralizar aqui melhor. Então, Levítico 24, 5 fala assim: então tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2 dízimas de um efa, que é uma medida de legumes, de grãos, né? E os porás em 2 fileiras. Então, aqui diz todo cerimonial desse pão, né? No verso 9 fala: e será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque coisa santíssima é para eles. Então, o que a gente vê aqui de interessante, irmãos? Que existia já todo um ritual a ser feito com aquele pão, mas Davi teve misericórdia dos colegas dele ou dos soldados dele, né? Apesar que pela lei somente o sumo sacerdote poderia comer, mas Davi ele mostrou mais interesse em ter misericórdia dos seus soldados do que o sacrifício da lei. E aí o que eu quero dizer assim, que essa discussão enorme entre os adventistas e os presbiterianos para saber qual é o melhor dia para se guardar, o sábado ou domingo, para cumprir, né, o 4º mandamento da lei, na verdade, não tem muito valor isso, porque o próprio Davi, quando ele se apropriou desses pães que eram santos, que não podemos, ele já quis mostrar que o mais importante era ter a misericórdia, né? É muito mais importante a misericórdia do que o sacrifício, né? Então, e para falar a verdade também, irmãos, os defensores do sábado, do domingo, que ficam nessa discussão, na verdade, eles estão no Velho Testamento. Que os defensores do sábado, e o Velho Testamento foi abolido por Cristo, né? Os defensores do sábado falam que está escrito exatamente sábado no Velho Testamento, né? E os defensores do domingo falam que o domingo é um dia principal, porque foi a ressurreição de Cristo, porque foi a Páscoa de Cristo, e que os cristãos da igreja primitiva se reuniam no domingo, que é o primeiro dia da semana, e não no sábado, que é o 7º dia da semana, né? Em prol dessa defesa, teria Atos 27, Atos capítulo 20, verso 7, mas não precisa abrir, pastor, porque eu acho que isso é uma discussão mais semântica, sabe? Eu acho que o que interessa é saber o motivo por que Jesus falou que ele era o Senhor do sábado, que é aí que é a importância dessa passagem,
né? Logicamente, irmãos, existe uma necessidade de um descanso do homem. Todo mundo precisa o indivíduo precisa de ter um período de regeneração das suas forças, né? Ao contrário com o que existiu com Jeová, né? Por que Jeová se cansou e precisou de descansar, né? Então, a gente entende também a necessidade de ter um dia da semana, pelo menos, para a gente poder se reunir, para a maioria das pessoas não trabalharem, né? Para a gente ter uma reflexão espiritual. Mas não que isso a gente esteja cumprindo um mandamento, né? Cumprindo o quarto mandamento, né? Então, o que acontecia também, irmãos? Os judeus, eles começaram a ficar muito irados com Jesus, porque Jesus curava no sábado, né? Os seus discípulos estavam pegando lá também as espigas de trigo no sábado, porque os judeus achavam que a justificação diante de Deus seria através da obediência da lei. Que eles sabiam que quem não obedecesse à lei de Moisés, à lei de Jeová, estaria em pecado. Então, quando eles viam alguém desobedecendo à lei, eles ficavam com muito ódio da pessoa. Porque muitas vezes Jeová trouxe maldição para todo o povo por causa de algumas pessoas, né? Então, mas eles eram assim extremamente legalistas, eles eram extremamente zelosos da lei. E eles eram tão zelosos da lei que eles perderam a noção de amor e de misericórdia, porque eles tinham convicção que a salvação deles estarem bem com Jeová, dependiam da obediência da lei, né? Em Êxodo 20, queria que o pastor abrisse, Êxodo 20, que está falando dos mandamentos. Eu vou só ler esse em especial, Êxodo 20, verso 8. Isso, que fala assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E isso é repetido muitas vezes na Bíblia. Eu queria que o pastor abrisse em Êxodo 23, 12, que também é uma repetição, só para as pessoas verem o quanto era importante esse dia do descanso para Jeová. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Como eu falei para os irmãos, existe sim, irmãos, uma necessidade de um descanso, mas para o judeu era uma coisa assim tão rígida que acabava sendo um fardo, né? Um fardo, porque não é só descansar, ele não podia fazer nada, ele não poderia andar mais que 1 milha, ele não poderia, se ele estivesse carregando alguma coisa, ele tinha que andar menos, ele não poderia ceifar, ele não poderia cuidar, ele não poderia fazer nada. Era só um dia santificado a Jeová, né? Então, irmãos, quando Jesus cita Davi naquela história, que Davi ele estava mais preocupado com os soldados dele, ele estava mais preocupado pela misericórdia, que ele estava com pena dos soldados que já deviam estar desfalecidos, né? Davi quis mostrar a misericórdia, né? Quis mostrar tanto assim que Jesus também, quando permitiu que os discípulos pegassem do trigo, da plantação de outra pessoa, né? Que também eu falei que não era ilícito, é lícito fazer isso, só que eles tinham que pegar com a mão, não podia tirar com foice, fardos e fardos, era só o suficiente para eles matarem a fome. Jesus estava mostrando que aquela situação não iria ser de maneira nenhuma errada. Tanto assim que em Mateus 9, Jesus já estava dando subsídios para as pessoas saberem que a lei estava enferma, que a lei nada aperfeiçoava, né? E quem estava seguindo a lei também estava enfermo.
certo? Então, Mateus 9:12 fala assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque o cumprimento da lei também, irmãos, da lei de Jeová, de Moisés, trazia uma certa jactância, um certo orgulho. Como era Saulo, né, antes de se converter, antes de se tornar Paulo, né, que se achava o maioral, né, o zeloso da lei, o cumpridor da lei, e por isso ele era muito melhor do que qualquer outra pessoa, né? Então, irmãos, é interessante porque o sábado, para os judeus, como ele é dedicado ao descanso, né, ele é chamado também de Shabá, né? Então, o judeu não pode trabalhar, não pode dirigir, não pode apertar o botão para chamar um elevador, né? Geralmente os judeus eles gostam de morar em andar baixo de prédio, né? Eles não podem acionar qualquer aparelho que tenha um comando agora, né? Por exemplo, um comando eletrônico. Então, é um dia que Jeová deixou como um jugo para eles, né? Só dedicado à contemplação da lei, a orações, né? Então, é interessante, irmãos, que nessa passagem, quando os fariseus falam, que repreendem praticamente Jesus, né, pelos discípulos estarem comendo e pegando as espigas no sábado, né, Jesus acaba confrontando os fariseus com a própria Bíblia. Sempre que Jesus era confrontado, ou era tentado, ou as pessoas vinham com perguntas, Jesus respondia pela palavra. Então, vocês veem o quanto é importante, irmãos, a gente ler a palavra, conhecer a palavra, porque quando nós estamos em dificuldades, a gente tem que usar a palavra de Deus para derrotar Satanás, irmãos. A Bíblia não tem que ser um adorno na nossa casa, um enfeite na nossa casa. A Bíblia tem que ser um livro que tem que ser aberto, frequentemente aberto, lido, estudado, interpretado, compreendido, rabiscado. Quem tem a sua Bíblia toda grudadinha, quem tem a sua Bíblia toda limpinha, irmãos, não está aproveitando a riqueza que você tem em suas mãos, né? Porque vocês veem que Jesus, confrontado, olha, ele foi buscar lá a história de Davi, né? Que Davi alimentou seus homens, né? Na própria tentação de Jesus também, né? Ele sempre falava, está escrito, nem só de pão viverá o homem, né? Então, leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Deixe sempre um tempo para você ler e meditar a palavra de Deus, é importantíssimo. Tá? Eu queria que o pastor abrisse novamente Gênesis, capítulo 2, verso 1, para falar novamente sobre o sábado de Jeová. Mas aqui a gente já vai começar a direcionar um pouco o curso do nosso estudo, porque quando Jeová fala do sétimo dia, do sábado, ele dá um nome para essa história, chamado descanso. Tá? Então, Gênesis 2:1 fala assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus Jeová, né, o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Jeová criara e fizera, né? Então, o sábado está relacionado, irmãos, com descansar.
Lembra disso, o sábado está relacionado com descanso. Apesar, como eu disse, de a gente achar estranho, né, que um Deus precise de descansar como se ele cansasse, mas é o que está escrito aqui, eu não posso negar o que está escrito, que está escrito que Jeová descansou. Se ele descansou é porque ele estava cansado, certo? Ninguém descansa sem estar cansado, né? Então, o Pai não se cansa, Jesus não se cansa. Tá? Quando, irmãos, Jesus, lá que a gente leu no começo, em Marcos, não precisa de abrir, pastor 2:28, que ele falou assim, o Filho do Homem é o Senhor até do sábado, ou o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. É interessante, irmãos, que Jesus quis, nessa história dele falar que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor, Jesus quis se colocar acima da lei de Jeová. Imagina, irmãos, o escândalo que foi na época, um homem, primeiro, dizer que era filho do homem, que filho do homem geralmente era entendido como sendo o Messias de Jeová, né, ou o Messias de Israel, que estava para vir, né? Jesus se colocar acima da lei, né? Jesus se colocar acima da lei e desautorizar Jeová quando ele começa a fazer curas. Se existisse lá um elevador, nem um elevador eles poderiam apertar o botão para chamar, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 12:9. Guardem essa informação que eu falei agora para os irmãos. O 7º dia é o descanso, tá? O sábado é o descanso. Por isso que a gente vai ter muito sentido quando a gente for ler que o Filho do Homem até do sábado é Senhor, tá? Então, Mateus 12:9 fala assim, e partindo dali, Jesus, né? E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Tem algumas traduções, irmãos, que falam uma das mãos ressequida, né? E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? Aí é que eram os fariseus, né, irmãos? E ele lhes disse, qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto vale mais um homem do que uma ovelha? E, por consequência, é lícito fazer bem aos sábados. Nessa época, Jesus falou isso. Agora, irmãos, o ovo da tartaruga vale mais que um feto. Então, mas naquela época, o homem valia mais que uma ovelha, né? Em verso 13. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, bravos, né? Tendo saído, formaram conselho contra Jesus para o matarem. Vocês entendem o ódio que eles tinham por uma pessoa que estava profanando uma coisa que eles achavam que era santa, que não poderia ser profanada, né? E Jesus, verso 15, e Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Imagina, irmãos, aquele balbúrdio, aquela bagunça naquela cidade, né? E aí Jesus sai de lá porque ele está sendo aclamado já, né? Ele sai de lá e aqui está dizendo que grandes multidões o seguiram. E o que Jesus fez no sábado? Curou todo mundo. Olha, irmão, eu gostaria de estar lá, sabe, para ver a situação. É que as pessoas que estavam lá, a maioria, não tinham consciência da grandiosidade de Jesus. Provavelmente elas achavam que Jesus era um curandeiro, né?
Jesus apareceu um curandeiro aqui entre nós. Elas não sabiam da grandiosidade. A gente queria estar lá com o entendimento que a gente tem, né, de quem é Jesus, né? Então, também a Bíblia fala, né, da cura daquele paralítico que queria entrar no tanque de Betesda, não conseguia entrar, né? E Jesus curou ele no sábado também, irmãos. Quer dizer, Jesus queria mostrar que ele era superior à lei, né, de Jeová. Então, em João 5,16, irmãos, às vezes a gente acha assim uma importância tão grande que os judeus davam para o sábado, mas Jesus queria mostrar que o sábado era só uma sombra, talvez, uma coisa que não tinha importância, né? Então, João 5,16 fala assim: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que Jesus disse aqui, irmãos? Que eles não se cansam. Que quem mandou descansar não é ele nem o pai. Vocês veem como Jesus falou muitas vezes, deu diretas e indiretas para dizer, olha, aquilo lá do Velho Testamento era só sombra, não foi eu nem o pai que falou. Tá? Aqui ele está dizendo, olha, meu pai trabalha até agora, não houve descanso do meu pai, e eu também trabalho, né? Então, irmãos, o que a gente vê? Que Jesus cumpriu nele a lei de Jeová, quando ele morreu em nosso lugar como um cordeiro imaculado para nos resgatar das maldições da lei de Jeová, né? Então, mesmo Jesus sendo inocente, ele morreu na cruz, no meu lugar. Então, ele morrendo no meu lugar, eu que era para morrer, ele morrendo no meu lugar, ele cumpriu a lei no meu lugar, né? Outra coisa, Jesus mostrou que a lei estava errada, que a lei estava enferma, porque os judeus achavam que a salvação vinha pelo cumprimento da lei, e Jesus falou, não, vocês vão se salvar pela fé e pela graça. Eu sou o Salvador, né? Efésios 2,8, que a gente lê quase toda semana, né? Que nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé, né? E Jesus também, irmãos, eu disse para vocês, ele ganhava todos os debates, não era por nenhum ato de milagre, ele ganhava todos os debates, porque ele lançava a mão de Bíblia, né? Outra coisa interessante, irmãos, nessa passagem, que Cristo mostrou que ele era superior à lei, que ele era superior a Moisés, que ele era superior a Elias. Lembra naquela história que os judeus queriam que descesse fogo do céu? E Jesus falou, vós não sabeis de que espírito sois? Naquele momento, Jesus estava sendo superior a Elias. No Monte da Transfiguração também, quando os discípulos viram Elias e Moisés, e depois eles se apagaram e ouviram, esse é meu filho, a ele segui, a ele obedecei, Jesus estava se mostrando superior à lei e aos profetas, né? E eu queria, só para ilustrar esse assunto, que o pastor abrisse em Lucas 11:31, porque Jesus, irmãos, ele teve tantas missões nesses curtos 3 anos que ele teve de ministério, ele trouxe tantos ensinamentos. Eu gosto muito de pregar sobre os atos de Jesus, porque isso enriquece o nosso conhecimento e nos traz mais fé também, irmãos. Lucas 11:31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior que Salomão. Olha, Jesus
é maior que Elias, é maior que a lei, é maior que Moisés. E aqui ele está falando, olha, aqui eu sou maior que Salomão. Vocês veneram tanto Salomão, veneram tanto o templo de Salomão, e hoje em dia, né, em 2022, tem tanta gente venerando o templo de Salomão, e Jesus fala, olha, aqui no verso 31, tem alguém que é maior que Salomão, sou eu. Parem de adorar Salomão, parem de adorar o templo de Salomão. Aqui tem alguém maior que Salomão, vocês têm que me adorar e não adorar Salomão. Verso 32. E os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus está falando, olha, eu sou maior que Elias, sou maior que Abel, sou maior que Salomão, sou maior que Abraão, sou maior, porque eu sou o Salvador de vocês, eu sou o Filho de Deus, o próprio Deus que está entre vocês. Só que eles, irmãos, estavam com os ouvidos fechados, né? Então, irmãos, Jesus ele é superior a todos os maiores expoentes da Bíblia. E ele é maior que o sábado. Ele é Senhor do sábado, né? Vocês lembram que o sábado significou lá em Gênesis, quando Jeová instituiu o sábado, ele disse assim, olha, esse sábado é o descanso. Então, irmãos, agora a gente vai mudar, tá? A gente vai chamar sábado de descanso. Então, Jesus é o nosso descanso. A gente sabe, irmãos, também, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 11, 28, porque Jesus é o nosso verdadeiro descanso, tá? Jesus, ele nos dá esse descanso através dessa palavrinha que a gente já estava trabalhando com ela, através do sábado. Sábado é o descanso do Senhor. Então, Mateus 11, 28 fala assim, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, o único que pode dar descanso para as nossas almas é Jesus. Ele fala assim, olha, vocês vêm a mim, os que vocês estão cansados, vocês que estão oprimidos, a única saída é Jesus Cristo. Quando aqui no verso 28 fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Irmão, você está cansado? Você está oprimido? Vá até Jesus. No verso 29 fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vocês lembram, irmãos, que Jesus, ele é Senhor do sábado? Então, Jesus, ele é o Senhor do descanso. Aqui em Mateus 11, 29 fala, e encontrareis descanso para as vossas almas. E não é isso que a gente quer, irmãos? Descanso para as nossas almas. A gente já aprendeu no Velho Testamento também, e no livro de Hebreus, que é um livro que faz uma interligação entre Velho e Novo Testamento, a gente viu que esse lugar de descanso é um lugar que também foi prometido para o povo judeu que estava no Egito cativo. Quando o povo judeu que estava escravizado saiu do Egito, eles conheciam o caminho, que ia ser um caminhar pelo deserto, que eles foram pelo deserto, então eles tinham que voltar pelo deserto. Mas o lugar que eles iam tinha um nome, era a terra de repouso, era a terra de Canaã. Eles iam encontrar o repouso, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 4:4, porque o povo de Israel fugiu do Egito, mas
esse povo, ele não conseguiu encontrar repouso, porque quem prometeu para eles não foi Jesus nem o Pai, quem prometeu aquele repouso foi Jeová. E Jeová não tinha, o povo não tinha uma transformação, o povo foi rebelde. Os únicos que não foram rebeldes foi Josué e Caleb. Foram os únicos que saíram do Egito e entraram dentro da terra de Canaã, que era o repouso de Jeová. Só que esse repouso de Jeová foi um repouso cheio de guerra. Os outros que entraram em Canaã, os outros homens, mulheres e crianças, foram outras gerações e não a geração que saiu da terra do Egito, porque eles receberam esse castigo. Apesar que tinha um repouso prometido para eles, eles não entraram naquele repouso. Então, Hebreus 4:4 fala assim, irmãos: porque em certo lugar disse assim do dia 7º, quer dizer, do repouso. E repousou Deus de todas as suas obras o 7º dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Foi isso que Jeová disse, que eles não iam entrar no repouso. E realmente eles não entraram. Somente Josué e Caleb entrou, né? Hebreus, irmãos, é um livro escrito para os judeus. E tem muitas coisas que estão escritas no livro de Hebreus que é de difícil interpretação, porque elas não se encaixam tão bem no Novo Testamento. Por exemplo, aquela história de Melquisedeque, né, que o pastor Hélio já até fez um estudo sobre essa história. Está em Hebreus. Né? Hebreus não é um livro fácil. E aqui, Jeová está falando, não entrarão no meu repouso, que foram rebeldes, né? Então, irmãos, se o repouso de Jeová, que Jeová prometeu, e Josué entrou lá com Caleb, eles entraram debaixo de muito canhão, de muita flechada, de muita espada. Não tinha canhão, né? Acho que naquela época devia ser bola de betume, né? Que eles atiravam. E, ou espada, ou morte. Isso não foi repouso, irmãos. Que repouso é esse? O verdadeiro repouso vem somente com Cristo. Né? Então, eu queria que o pastor ainda está em Hebreus, né? Abrisse em Hebreus 4:8, que fala justamente isso que Josué e Caleb entraram, né? Então, Hebreus 4:8, só para terminar aquela história, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso de outro dia. Então, se o repouso tivesse sido lá, se Josué tivesse dado repouso, Jesus não ia falar que ele era o Senhor do repouso, o Senhor do sábado, vocês entendem? Tá? Então, eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2:16, que é muito interessante, irmãos, porque Jesus, a gente já viu que ele desaconselha essa história de guardar sábado, né? Ou de ficar ligado em data. Jesus também, e Paulo, desaconselhava muito ficar ligado, vai comer isso, não vai comer aquilo, não vai comer carne de porco, não vai comer carne imunda, não vai comer animal que tem a unha fendida, né? Aquela cerimonial, aquelas doutrinações, tudo que existia na lei, né? Nos 613 estatutos, né? E mandamentos da lei. Porque, na verdade, irmãos, tudo isso são sombras que apontavam para Cristo, que apontavam para o Novo Testamento. Porque, na verdade, a lei de Jeová ela foi dada por anjos. Né? Na Bíblia fala muitas vezes que a lei de Jeová, que Moisés recebeu, ela foi dada por anjos. Só se alguém estiver anotando, que quiser anotar, Atos 7:53 fala que a lei foi dada por ordenação dos anjos. Não foi dada pelo Pai, a lei foi dada por anjos. Não foi dada pelo Espírito Santo, não foi dada por Jesus. Foi dada por anjos, e anjos de Jeová. Né? Então, Colossenses 2:16 fala assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue por causa de sábado. Vocês viram quanto é importante essa história, irmãos? Quando algum adventista fala, não pode trabalhar no sábado.
não pode fazer nada no sábado, né? Até uma vez eu fui acho que eu já comentei isso com os irmãos, eu fui numa clínica, né, adventista, com a minha mãe, uma época, essas clínicas de desintoxicação, né, essas coisas que eu nem sei se funciona direito, mas a gente foi com a proposta de ficar lá uma semana. No sábado, nem suco eles não fazem. Eles pegam suco pronto de garrafinha, aquele cheio de aditivo, e põem no copo e dá para a gente. Eles não fazem nada. A comida eles fazem de véspera, no dia eles esquentam, então é cruel, né? Então, está dizendo, olha, Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por causa do sábado, que são sombras das coisas futuras. No futuro, aquilo poderia ser que significasse alguma coisa, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Irmãos, a lei é culto dos anjos. Ninguém vos domine por causa dessa lei que foi dada por anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchados na sua carnal compreensão. É aquilo que eu falei, os judeus achavam que pelo cumprimento daquela lei, estrita daquela lei, eles iam se salvar, mas ninguém conseguiu cumprir a lei, irmãos, ninguém, porque era muito estatuto, eram muitos mandamentos. Não eram só os 10 mandamentos, eram 613 estatutos. Tá? Então, irmãos, já vimos que os judeus, ninguém se salvou por obediência à lei, certo? Já vimos também, irmãos, que o nosso sábado é Cristo, ele é Senhor do sábado, porque Cristo é o nosso repouso. Então, irmãos, agora vem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Se Cristo é o nosso repouso, nós estamos descansando em Cristo? Olha o que eu perguntei. Se Cristo é o nosso repouso, nós estamos descansando em Cristo? Irmãos, essa pergunta parece uma pergunta simples, mas não é. Para eu descansar em alguém, eu preciso confiar cegamente nesse alguém. E essa confiança cega se chama fé. Se eu não tenho fé, eu não consigo descansar. Olha como uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu já sei que o Jesus é o Senhor do sábado, e sábado é o descanso, que esse sábado tem um valor espiritual, que os judeus, os adventistas e outras religiões que ficam brigando se é sábado, se é domingo, dão valor ao dia em si, e Jesus fala, não, isso aí é uma sombra, porque eu sou o Senhor do sábado, eu sou o teu descanso. Agora eu volto à minha pergunta, você está descansando no Senhor? Se você está descansando no Senhor, você não pode estar ansioso, você não pode estar apavorado. Você tem que se investir de uma paz tão grande, porque você está descansando no seio do Pai, você está descansando no Senhor, né? Então, quem descansa, por exemplo, eu estou cansado. Se eu estou cansado, se eu estou andando, estou lá o dia inteiro andando na Zé Paulino e depois vou para 25 de março e fico andando. O que eu faço quando eu chego em casa, irmãos? Primeira coisa, depois que lavo a mão, eu vou sentar. Certo? Porque quando a gente está cansado, a primeira coisa que a gente faz é sentar. Porque é uma tendência humana sentar, porque o homem gosta de sentar, né? Porque o homem não fica muito tempo em pé, ele se cansa. Então, ele tem que sentar, né? Então, esse ato de sentar, irmãos, é um descanso, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu vou dar um exemplo assim da Sandra. A Sandra tem uma filhinha chamada Isabelle. A Isabelle confia na Sandra. A Isabelle sabe que a Sandra vai fazer a próxima refeição para a Isabelle.
né? Será que a Isabelle fica roendo a unha, fica ansiosa, fica chorando, fica gritando? Não, por quê? Porque ela confia na mãe dela. Ela confia que a mãe dela vai dar um jeito e vai fazer a próxima refeição. Essa confiança que a gente tem na mãe, quando a gente é pequeno, irmãos, é uma confiança parecida com a confiança que a gente tem que ter em Jesus, né? Eu não preciso de ficar reclamando, duvidando, ansioso, porque eu confio. Quem confia, descansa. E essa pergunta que eu fiz, você descansa em Cristo? Em outras palavras, você fica ansioso? Você fica desesperado com o que vai acontecer ou você confia que Cristo está cuidando da situação? Né? Eu tenho certeza que se acontecer qualquer coisa com a Isabelle, Deus o livre, isso não vai acontecer, mas só um exemplo, a Sandra pode dar a vida dela pela Isabelle. Ou a mãe, ou o pai, que o pai também é provedor. O pai também tem amor, né? Pelo filho. Então, irmãos, e a Isabelle sabe que o pai e a mãe vão fazer tudo por ela. Então, o que ela tem? Ela tem fé, ela confia, né? E isso com os nossos filhos também, tá? Eu dei o exemplo da Sandra, mas pode ser qualquer pai, qualquer mãe que tem amor ao filho, vai fazer tudo pelo filho e o filho vai confiar. Então, o que o filho faz? Ele descansa, porque ele sabe que quando vier um boleto de conta de luz, não é ele que vai pagar, é o pai. Então, ele descansa. Essa sensação, irmãos, que a gente tem que se apropriar em relação a Jesus, né? E Deus se agrada em quem nele confia, né? Então, eu acho que Deus deve ficar triste quando ele está cuidando, quando ele está suprindo, quando ele está provendo o filho, e o filho está, ai, que desespero, será que Deus esqueceu de mim? Sabe? E Deus falando, olha aí, eu estou cuidando de você, eu estou te livrando, eu estou cuidando da sua família, e a pessoa está lá reclamando, ansioso. Né? Não, irmãos, vamos descansar. Jesus é o nosso sábado, é o nosso Senhor. Ele é Senhor do sábado. Então, se ele é o nosso Senhor, ele é Senhor do sábado, ele é dono do nosso repouso. Então, nós temos que repousar nele, nós temos que estar sentados, a vida já judiou tanto da gente, vamos sentar e confiar em Jesus, né? Em Efésios 2:5, eu queria que o pastor abrisse, porque esse sentar, irmãos, é o que na Bíblia fala, tá? Estar assentado, porque Jesus é o nosso descanso. Então, Efésios 2:5 fala assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, olha, Jesus já fez tudo por nós, já nos salvou para a vida eterna, irmãos. E verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos sentados, irmãos, nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Essa fé que nós temos que ter, irmãos, por isso a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Vamos ouvir e ler a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, Jesus é o nosso sábado. Saber que ele nunca nos abandonará. Até uma mãe pode abandonar o filho, irmãos, mas Jesus nunca vai nos abandonar. É ter certeza que Jesus nos ama, que o Pai nos ama, que o Pai deu seu filho para morrer em meu lugar. Por isso, irmãos, vamos descansar nele, porque Jesus é o nosso sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é superior a tudo que existe nos céus, na terra. E ele é o Senhor do sábado. Do sábado ele é o Senhor. Então, ele é o Senhor do repouso. Né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse para terminar em Gálatas 4:8.
Porque é uma coisa interessante, irmãos, que eu quero falar para vocês. Aquele povo, ele não conhecia realmente Deus, né? Então, ele não conhecia o que era verdadeiro e ele não podia se sentir conhecido por Deus. Vocês viram a diferença? Uma coisa é eu conhecer a Deus e outra coisa é eu me sentir conhecida por Deus. Vocês viram a diferença, né? Então, se eu conheço verdadeiramente Deus e se eu sei como eu sou conhecida, eu não tenho que ir atrás de rudimentos, irmãos. Então, Gálatas 4:8 fala assim: mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, né? Que é aquele Deus que deu aquela lei infame, maldita, que condenava. 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, irmãos, temos que orar muito para que a gente tenha fé que Deus nos conhece. E não só que conhecemos a Deus. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, né? Que eles queriam servir novamente a circuncisão, a datas, né? E o verso 10 fala: guardais dias, meses, tempos e anos. Para que vocês vão guardar dias? Não é isso. Jesus é o nosso repouso espiritual. Não fica guardando sábado, sabe? Isso aí é rudimento de pessoas que não sabem quem é Deus, né? Então, irmãos, quem está em Cristo está aguardando o repouso de Cristo. Está em repouso. Nós estamos assentados em lugares celestiais e para eu sentir isso, eu preciso saber que sou conhecida por Deus. E que Deus possa me dar convicção nisso. E essa convicção e essa confiança eu só consigo ter quando eu tenho a convicção que o Senhor Jesus é o meu verdadeiro repouso. Amém, irmãos? Essa palavra que eu quis trazer para vocês hoje, que Deus possa abençoar. Eu vou fazer só uma pequena oração para nós terminarmos essa palavra, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor, é maravilhosa, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa germinar em nosso coração como uma semente que germina numa terra fofa e adubada, Pai. Eu, Senhor Deus, te peço que tu possa aumentar, Senhor, a nossa confiança em ti, em todos os aspectos, Pai. Que tu possa, Senhor, aumentar a nossa fé em ti, Senhor, para que nós possamos, Senhor, tomar posse desse verdadeiro repouso que é tu, Senhor Jesus. Eu oro ao Pai em teu nome. Amém. Amém, irmãos.